Há lugares que transcendem o tempo, são guardiões da fé, do silêncio e dos ecos que ecoam na história e que moldaram a nossa identidade. O Mosteiro dos Jerónimos é um desses espaços, um monumento que não se limita a ser visto, mas a ser sentido, respirado e percorrido, como se nos convidasse a descobrir o mistério daquilo que fomos e do que ainda somos. Hoje tenho o privilégio de conversar com alguém que conhece este lugar como poucos. Guardiã deste espaço único, é responsável por preservar o diálogo entre o passado e o presente, entre o sagrado e o humano, entre aquilo que fomos e continuamos a ser. Com ela, vamos abrir as portas ao real e ao simbólico. Iremos compreender melhor as inspirações e os bastidores do monumento que serviu de pano de fundo e alma ao mosteiro O Rei Improvável, porque conhecer o passado é o primeiro passo para desvendarmos o enigma do tempo presente. Neste episódio, o mosteiro acolhe a diretora do Mosteiro dos Jerónimos, a doutora Margarida Donas Boto. A doutora Margarida Donas Boto é uma figura reconhecida na área da gestão e preservação do património em Portugal. Historiadora de formação e especialista em património cultural, construiu um percurso sólido entre a investigação e a liderança em instituições culturais de referência. Hoje, enquanto diretora do Mosteiro dos Jerónimos, é responsável por manter viva esta obra maior da nossa identidade. Um desafio que cruza conhecimento, sensibilidade e uma consciência profunda do valor simbólico que este monumento tão especial tem para o país e para o mundo. Margarida, seja muito bem-vinda ao videocast do Mosteiro. Muito obrigada. Eu é que agradeço. Eu também agradeço por participar neste projeto. Vamos começar por falar um pouco sobre aquilo que é o Mosteiro hoje em dia. O Mosteiro dos Jerónimos é muitas vezes visto como um monumento do passado. No entanto, como é que ele se mantém tão vivo e relevante no tempo presente? De uma forma talvez paradoxal, é justamente essa presença do passado que o torna tão cativante para as gerações atuais. Eh, por ser um monumento cuja beleza e capacidade e cuja excelência construtiva se mantêm tão fascinantes hoje quanto na altura da sua construção, ele continua a ter um poder de atração que transcende nacionalidades, géneros, tendências, idades, e que acaba por cativar um público muitíssimo divergente, diversificado e abrangente. E acho que é essa presença do passado que, podendo, por um lado, parecer um pouco opressiva, porque é um monumento muito impactante, Imponente. com uma grande carga simbólica, muito identitário do país e da cidade de Lisboa, mas simultaneamente também tem esse poder de atração que continua a ser muito galvanizante para muitas gerações e para muitos públicos. Culturalmente, considera que o Mosteiro dos Jerónimos tem um papel na identidade dos portugueses? Sim, sem dúvida, porque é para já um monumento de referência que faz praticamente parte obrigatória do currículo escolar dos vários graus de ensino. E, portanto, temos muitas visitas de muitos estudantes, de muitos grupos, de muitas escolas, quando estudam Manuelino, quando estudam o Tardo-Gótico, quando estudam o século XVI, quase obrigatoriamente, como referi, um dos monumentos que visitam é o Mosteiro dos Jerónimos. Porém, o papel do mosteiro pode ser muito mais abrangente e transcender e abarcar um universo muito mais vasto. Ouvimos frequentemente dizer que, por parte dos portugueses, visitantes portugueses, que visitei o mosteiro quando era com a escola, quando era pequeno e nunca mais voltei. E é justamente essa tendência que nós gostaríamos de inverter, de aproximar mais o mosteiro das pessoas para um sem número de pormenores decorativos, pormenores construtivos, de que à primeira vista não nos apercebemos e que são
fascinantes para um público muito mais vasto e nomeadamente para os portugueses. Poderia dar-me alguns exemplos de como é que o mosteiro acaba por se humanizar, por se tornar mais próximo do público, dos portugueses, de todos os estrangeiros que o visitam diariamente? Procuramos, é evidente que o mosteiro tem sempre um peso, tem uma série de valências que extravasam a visita turística tout court, a visita escolar ou a visita dos grupos escolares. Porque temos também a carga de protocolar, é o monumento, cartão de visita sempre que há visitas de Estado, e portanto temos também essa parte, portanto nem sempre podemos dar tanta atenção quanto gostaríamos a essa parte de angariação de públicos. No entanto, fazemos várias visitas orientadas para públicos, por exemplo, fazemos visitas para públicos diversificados, fazemos visitas que se centram muito na questão, por exemplo, de animais simbólicos, animais míticos, Estão presentes que na decoração sim, do estão do presentes mosteiro. sobretudo na decoração do claustro, e que muitas vezes não nos apercebemos à primeira porque estão quase escondidos por trás de símbolos mais E a riqueza é tanta que às vezes passam exatamente. desapercebidos. Por exemplo, crianças e grupos mais jovens ficam fascinados a verem pequenos dragões, pequenos seres míticos que eles desconhecem em absoluto, seres híbridos, e temos visitas orientadas nesse sentido para cativar esses públicos mais jovens. E não são só os mais jovens, temos muitos adultos e muitos profissionais que aderem sempre a essas visitas, elas estão sempre esgotadas, são visitas orientadas. Uh, Fazemos também tentativas junto das juntas de freguesia, não tantas quanto gostaríamos, porque ainda é preciso, por exemplo, junto de juntas de freguesias do interior, para ter pessoas com poucas possibilidades económicas ou com escassas possibilidades económicas, e pronto, e de níveis de conhecimento mais baixos, para conhecerem o mosteiro. Temos muitos contatos com algumas juntas de freguesia já mais sedimentados, que regularmente trazem pessoas dos lares até, portanto, com mais dificuldades de mobilidade, e procuramos ter esse nível de públicos bastante diversificado, embora haja ainda margem para muito mais a esse nível. Pegando um pouco nessa diversidade que a Margarida está a referir, uma das imagens que nós nos habituámos a ver mais, quando passamos em frente ao Mosteiro dos Jerónimos, é a quantidade de cidadãos estrangeiros que andam por ali, que visitam o mosteiro. Que influência e que importância tem esse olhar externo sobre este monumento nacional? Obriga-nos a tentar ver o mosteiro também pelos olhos do outro, digamos assim, da pessoa que vem de outras paragens. Porque corremos muitas vezes, quem trabalha ali cotidianamente, de certa forma temos uma imagem cristalizada do que é o mosteiro. E esse olhar diversificado que nós procuramos interpelar muitas vezes, temos tido algumas experiências até com jovens estagiários que interpelam as pessoas sobre os motivos que as levam a visitar e sobre o feedback que elas nos podem oferecer sobre a visita e sobre o que é que podemos melhorar, embora seja uma área ainda a trabalhar bastante, porque o público é de facto muito diversificado e o que nós gostaríamos de saber, ou o que eu em particular gostaria de saber, era o que é que motiva estas pessoas. Só as redes sociais, é o boca a boca, é o contacto deste ou daquele que veio e que gostou e que recomendou. É um misto de tudo isso, são os guias turísticos e os guias físicos, são os tours organizados. É uma curiosidade já mais científica, já mais sedimentada a outro nível. Portanto, há toda uma série de interesses que se conjugam ali e que motivam as pessoas, embora naturalmente nós sabemos que a influência das redes sociais é muito grande, e portanto muitas das pessoas que ali afluem vêm porque realmente por essa via, portanto tiveram, leram, registaram, e querem também no fundo não só ver e conhecer, como também ser fotografadas naquele cenário. Contra o cenário, não é? Eh, eh, Há pouco nós falámos, um pouco sobre a imponência do mosteiro e na forma como a Margarida e o seu staff, tentam tornar o mosteiro mais próximo das pessoas que o visitam. Hum,
Há uma rotina invisível no Mosteiro dos Jerónimos, há certamente um cotidiano. Como é que é um dia normal no Mosteiro dos Jerónimos? Sim, há uma rotina, embora a noção de dia normal não é muito aplicável no mosteiro, porque há sempre coisas a acontecer que de alguma forma nos arruinam a planificação, mas pelas boas razões, ou nem sempre, depende. Ah, mas há uma rotina, naturalmente, que nós temos que cumprir. Começa pela limpeza, temos uma equipa que é sempre a mesma, tanto que é externa, mas que é sempre a mesma, que conhece já muito bem o mosteiro e que umas chegam às 8, outras chegam às 9, para fazer a limpeza de todos os espaços visitáveis. Uh, Nós não nos temos de esquecer que, sendo um monumento afeto ao protocolo de Estado, há sempre possibilidade de haver uma visita não planeada ou pronto, ou alguma efeméride que aconteça e que seja necessária. Portanto, temos de ter sempre o cuidado de ter o mosteiro na sua melhor apresentação possível. Ah, e, portanto, a limpeza é uma delas, é fundamental. Depois, os assistentes técnicos que exercem funções de vigilância têm que estar no seu posto pelas 9h30. Antes disso, temos os seguranças, que também é uma empresa externa, mas que também procuramos que a equipa seja a mesma e temos um núcleo duro que se mantém e conhece também muito bem o mosteiro, que tem que organizar as baias de forma a delimitar os corredores de circulação dos turistas. Essas baias não são muito bonitas, porque era muito mais bonito ver tudo desimpedido, mas são necessárias para os visitantes perceberem onde é que entram e onde é que saem, também porque só existe uma entrada e também por condições de segurança. O número de visitantes tem um número limite, portanto não podem entrar todos ao mesmo tempo, toda essa preparação é feita antecipadamente. Os assistentes técnicos, que também já é uma equipa que conhece, portanto, continuada, muitos deles já trabalham no mosteiro há muitos anos, outros não há tantos, mas mesmo assim conhecem muito bem essa rotina, e portanto têm que ter as coisas, as baias e os caminhos de circulação desimpedidos e organizados para que as filas circulem com a fluidez possível. Dentro desses bastidores, há assim alguma história engraçada, assim um pormenor que nunca se vê e que seja engraçado de contar aqui ao público? Há há vários, mais a nível, por exemplo, de alguns habitantes do mosteiro que não são visíveis, como uma coruja branca, muito bonita, que de vez em quando aparece, e E é que por sempre a acaso mesma? sim, sim, é lindíssima, até, mas só de vez em quando é que se vê, é raro até ela aparecer. Até toda uma série de aves que por vezes sobrevoam. Portanto, isso falando um bocadinho na parte da fauna, que também é interessante porque não associamos de imediato E é um espaço aberto, portanto, portanto, é um espaço aberto, naturalmente, e portanto, isso. Até uma colmeia que foi encontrada durante as obras de restauro da parte exterior e que os conservadores restauradores se esforçaram por conseguir manter, elas saíram, deixaram de se ver durante um tempo, mas voltaram. Portanto, conseguimos que a colmeia se mantivesse no mesmo sítio. Portanto, bom, são pormenores curiosos, não são propriamente histórias. e mesmo assim, ao longo destes anos todos, há sons ou momentos do dia que continuam a surpreender a Margarida? Há sempre, porque é um mosteiro que, apesar de tão estudado, tão lido, tão investigado, ainda há sempre matéria para conhecermos mais e melhor. Ainda há elementos que não são completamente descodificados. eh, por exemplo, agora, quando fizemos as obras de restauro do interior da igreja, eh, todas as colunas foram limpas até à abóbada. hum, e essas colunas estão carregadas de decoração simbólica, figurativa, vegetalista, que não se vê de todo cá de baixo. E ainda não temos a interpretação para essa gramática ornamental muito diversificada, e muito cuidadosa.
Sabemos que ela não é casuística, mas até que ponto é que existe ali alguma margem para a imaginação do canteiro ou do escultor? Alguma existirá, além de vemos diversas mãos, vemos esculturas que são claramente de um escultor com experiência, outras que são de um mestre talvez menos habilidoso, portanto conseguimos reconhecer ali todo um universo de. E há algum desses cantos, seja na igreja, seja depois nos claustros ou noutro local do mosteiro, que para a Margarida é o seu refúgio pessoal? Eu confesso que às segundas-feiras, que às segundas-feiras, quando não há público, por uma razão, não é porque o público não seja mais do que bem-vindo, é porque o silêncio ouvir o silêncio é algo de superlativo, porque com tanta gente sempre a entrar e a sair, é normal que haja sempre muito ruído, muita crianças, vozes, enfim, normal. E ouvir dentro da cidade, aquele espaço de reflexão, de meditação, tão tranquilo, ou mesmo ao fim da tarde, quando saio mais tarde ou quando chego mais cedo, é um privilégio poder sentir isso. E naturalmente, há umas áreas que eu privilegio, a sacristia, que é uma pequena obra de arte também do mestre João de Castilho, o coro alto, são sítios onde se tem toda a abrangência, toda a vista da igreja e todo o cadeiral, que também é maravilhoso. Portanto, há assim alguns sítios que são preferenciais. O Mosteiro dos Jerónimos começou por estar implantado na praia de Belém, ou do Restelo, ainda da altura. Hoje em dia está rodeado pela cidade. Sim. Ah, Existe algum tipo de ligação entre o mosteiro e a comunidade de Belém, propriamente dita? No fundo, o mosteiro é muito identificativo, as pessoas reconhecem-se muito, os comerciantes, as pessoas embora a freguesia tenha perdido alguns habitantes nos últimos anos, ou nas últimas décadas, continua a ter uma vivência muito forte. E lembramos também que a igreja é uma igreja viva, em atividade, em funcionamento, que tem também missas cotidianas, de manhã e à tarde, e tem os seus paroquianos que assiduamente frequentam essas missas semanais. Além do fim de semana, naturalmente, em que são muito mais concorridas, mas durante a semana há sempre esse universo de paroquianos que são muito orgulhosos da sua paróquia, da sua igreja. E se calhar a oração até num sítio tão bonito até será mais próxima de Deus, quem sabe? Sim. Mas mesmo assim, falando mais em geral, não tanto nos habitantes de Belém, mas nos portugueses em geral, nós, enquanto portugueses, temos plena consciência do valor do Mosteiro dos Jerónimos? Ou é algo que ainda não valorizamos de acordo com aquilo que era devido a este monumento? Eu acho que temos por um lado, mas que por outro lado nos assusta um bocadinho. Há todo um trabalho a fazer, não só no Mosteiro dos Jerónimos, mas do património em geral, em aproximar as pessoas do seu património. É aquilo que, em algumas convenções, já se chama o património de proximidade, que é que as pessoas reconheçam esse património como seu, como fazendo parte, não ter essa atitude um bocado distanciada, é um monumento muito grande, é uma catedral, é uma igreja, não é para mim. É ter acho que ainda faz falta que as pessoas tenham um hábito mais regular, sobretudo porque os portugueses, devido ao acesso 52, não pagam, portanto não têm um acesso gratuito, e portanto podem aceder em qualquer altura. E há que desenvolver muito eu julgo que essa educação pelo património, um bocadinho à semelhança do que aconteceu com a ecologia, com as crianças que desde cedo já são elas que dizem aos pais para fazer separação de lixos e que lhes ralham se eles não fazem, ou noutros moldes naturalmente, mas essa educação pelo património ainda temos muito trabalho para fazer, e para aproximar realmente as pessoas desse conceito de património, nomeadamente do mosteiro. Em termos de património, o que é mais, diria, impactante para si, enquanto diretora do Mosteiro dos Jerónimos? A responsabilidade de preservar o edifício ou a responsabilidade de preservar a emoção que o edifício desperta nos cidadãos?
As 2 coisas, acho que é inevitável, porque, ainda temos algum trabalho a fazer no sentido de proporcionar mais informação para os nossos visitantes, para que não eu julgo que isso ainda se passa um bocadinho, muitos visitantes que entram e saem, mais ou menos na mesma, Vão e lá só para isso, tirar a fotografia. vão lá para tirar a fotografia, pronto. Ah, claro que fica sempre alguma coisa. Eu acho que as coisas, os lugares bonitos, os lugares bons, acabam por nos trazer sempre transportar qualquer coisa, mesmo que de uma forma mais superficial. Mas há trabalho ainda a fazer a esse nível. Ah, mas acho que a minha missão aquilo que a missão de toda a equipa, no fundo, é que o monumento seja preservado e que seja transmitido às gerações vindouras nas melhores condições possíveis, ah, mas que ele continue a ser também um fator. Eu acho que o património, a cultura, espaços como o Mosteiro dos Jónios podem ser um fator de felicidade, de emoção boa, positiva, de transportar momentos de beleza num mundo tão perturbado. Portanto, acho que essa missão, de facto, é obrigatória. Vamos pegar exatamente nesse mundo contemporâneo. Sim. Que desafios é que a sociedade de hoje coloca à gestão do Mosteiro dos Jerónimos? Para já, claramente o impacto do turismo. Portanto, a necessidade de o turismo é benéfico, é bom, Especialmente é turismo de excelente, massas, não é? especialmente o turismo de massas, que é o que nós temos ali em grande parte. Claro que nós temos um limite. Nós portanto, não entram mais de 3.500 pessoas por dia. Ah, E vocês conseguem contar o número? Conseguimos, temos câmaras que contam por hora, temos, slots horárias e as pessoas, e também por razões de segurança, não só de preservação de património, mas não podemos ter mais de 300 pessoas, não devemos ter mais de 300, às vezes um bocadinho mais, mas pouco mais, e temos um sistema de contagem, e enquanto essas pessoas não saírem não podem entrar as seguintes, porque a entrada e a saída são a mesma e nós temos uma saída de emergência, mas temos de ter sempre um corredor livre para que, no caso de haver alguma necessidade, as pessoas poderem sair com segurança. Esse exemplo que estava a dar do sistema de contagem de visitantes, existem outras soluções tecnológicas hoje em dia que podem ajudar a proteger e também a divulgar o Mosteiro dos Jerónimos? Sem dúvida, nós ainda não temos um site, vamos ter em breve, e através do site poderemos ter outras soluções, como aplicações telemóvel, QR codes, onde as pessoas possam ter informação e ter também. Quase como um guia. Sim, quase como um guia. Até podem ter outro tipo de informação mais lúdica, como pequenos vídeos ou naturalmente relacionados com a história do mosteiro, que as pessoas descarregam ou utilizam quando estão a ver e depois já não precisam depois quando chegarem a casa. Mas também há todo um universo de novas possibilidades que se oferecem através da tecnologia. Isso é infindável. Eu passei recentemente em frente ao Mosteiro dos Jerónimos e reparei que a fachada está em manutenção. Há preocupações ambientais ou de sustentabilidade que sejam aplicadas ao cuidado e à manutenção deste monumento? Sim, embora essa parte que o Nuno se refere, é a parte correspondente ao Museu da Arqueologia, que naturalmente faz parte do conjunto, mas que não faz parte diretamente da gestão do Mosteiro dos Jerónimos. Naquilo que foi e está a ser a intervenção no Mosteiro dos Jerónimos, posso dizer que, por exemplo, nós temos um projeto de manutenção do claustro, sempre com a utilização de meios não intrusivos e amigos do ambiente, como álcool 70 graus, óleos essenciais, e água, basicamente. E que tem resultado muito bem. Portanto, fez uma limpeza mais profunda há uns anos e agora a manutenção é exclusivamente feita com métodos amigos do ambiente. Por outro lado, também temos um falcoeiro e um falcão. Um falcão e não só o falcão, ele também tem e outras aves, mas basicamente é um falcão que
periodicamente, antes do período de nidificação das gaivotas, que também são espécie protegida, mas que a introdução e a circulação das gaivotas causa danos, não é? E, portanto, elas são afastadas através do falcão, também por meios exclusivamente naturais, e preservando também a altura da nidificação. Portanto, anualmente, entre março e abril, eles vêm 2 a 3 vezes por semana para fazer a ronda com os falcões e afastar as gaivotas, o que resulta bastante bem. Portanto, temos essas preocupações. Internamente, temos preocupações no sentido da separação dos lixos, pronto, desses pequenos gestos mais cotidianos, mas que procuramos sempre implementar. E também por isso, um bocadinho à semelhança do que era até pouco tempo, segundo me consta, nunca fui, prática no Japão, não temos caixotes de lixo. As pessoas que têm lixo levam o lixo consigo e depois despejam onde puderem. Isto para não termos aquela imagem que seria sempre, teríamos sempre os caixotes atulhados de lixo Estragar muito também a imagem do mosteiro. Exato, exato. Falando ainda um pouco da manutenção, como imagina o Mosteiro dos Jerónimos daqui a 50 anos e o que gostaria de deixar como legado da sua direção? Que ele esteja, que ele esteja cá, que ele esteja em boas condições, eventualmente com algum reordenamento da parte exterior, que há um projeto já antigo, mas que ainda não foi implementado, nem sei se será este ano, de revisão daqueles pequenos canteiros que circundam a parte da sacristia e a parte que precisam claramente de uma intervenção, mas que sobretudo que haja um projeto de continuidade, que é sempre difícil, mais do que as grandes intervenções nos nossos momentos, o que é sempre complicado é a manutenção. E o que eu gostaria é que realmente houvesse possibilidade dessa manutenção ser assegurada de uma forma regular. Nós pretendemos implementá-la e gostava que ela fosse sempre, independentemente de outras necessidades mais que ainda não, que ainda falta acudir, mas que essa manutenção fosse assegurada e que ele esteja cá melhor do que está hoje ou tão bem quanto está hoje. Falando um bocadinho agora para terminar sobre o seu papel enquanto diretora, o que a motivou, à Margarida, tanto do ponto de vista pessoal como profissional, a dedicar-se ao património e, em particular, a esse património, ao Mosteiro dos Jerónimos? Sim, para mim sempre foi uma área que eu sempre gostei muito, a parte de restauro propriamente, embora nunca tenha feito, mas sempre andei próxima do universo do restauro, e da recuperação de património. E sempre gostei muito da parte pétrea, da parte dos monumentos, da parte mais do que a parte de coleções, que eu admiro imenso e gosto imenso, era a parte propriamente construtiva e arquitetónica que sempre me seduziu nesta área. E o Mosteiro dos Jerónimos, eu acho que é um mosteiro tão emblemático e tão bonito quando se conhece um bocadinho melhor do que só passar por lá, que quando a oportunidade surgiu, hesitei, mas achei que devia concorrer e que era um desafio que não podia deixar passar ao lado. Foram os maiores desafios que enfrentou quando assumiu exatamente esse papel de diretora do mosteiro? No fundo, bem, foi a gestão que agora está mais controlada, a gestão de públicos, porque eu não tinha dado conta da quantidade de gente que realmente cotidianamente ao sol, à chuva, às vezes com 40 graus, sem sombra, ali estoicamente aguentavam, e às vezes 2 horas à espera. Já conseguimos minimizar esses tempos de espera. Portanto, agora com a introdução de slots horários, as pessoas esperam no máximo dos máximos 45 minutos, que pronto, já é muito, mas não são as 2 horas que esperavam. Isso foi uma das questões
que me fazia mais impressão, porque as pessoas realmente estavam ali em sofrimento, era impossível não estarem, pessoas de todas as idades. Claro que nós damos prioridade às pessoas mais idosas ou com mais dificuldades, mas mesmo assim, quer dizer, era realmente desumano ver aquelas filas. Essa foi uma das questões. As outras, é tudo aquilo que ainda falta fazer, além das obras que tenho a dizer que estão a correr muitíssimo bem. É uma equipa maravilhosa, portanto, tivemos muita sorte com esta firma de conservação e restauro, que eu já conheço há muitos anos e que são muitíssimo bons e muito profissionais, mas ainda há muita coisa para fazer, para além do que foi incorporado agora nestas obras. Portanto, há toda uma área da recepção para ser reformulada, há áreas ainda, as casas de banho são sempre insuficientes para as pessoas que chegam, mas isso, pronto, é o que é, não podemos sacrificar o mosteiro para construir mais casas de banho. Há toda uma série de, pronto, e no fundo as expectativas também, gerir as expectativas de quem está ali tanto tempo à espera, e no fundo, neste momento a visita limita-se, enfim, ao claustro, ao refeitório, à sala de capítulo e à Sacristia. igreja. E provavelmente as pessoas às vezes achavam que deveria termos mais informação, e essa informação, e isso uma das áreas em que estamos a trabalhar e que ainda falta fazer. É a consciência de que, apesar do muito que já se fez, ainda há muito para fazer. Ao longo deste tempo que está como diretora do Mosteiro dos Jerónimos, há algo que tenha aprendido com o próprio mosteiro e com a gestão deste espaço? Aprendo todos os dias, isso é inevitável, aprendo todos os dias, estou sempre a ser surpreendida e estou sempre a aprender muitíssima coisa. Aliás, mais do que estar a ensinar, acho que estou continuamente a aprender. E tenho a sorte, e devo aproveitar a oportunidade para o dizer, ter realmente uma equipa de técnicos superiores e de assistentes técnicos muito profissional, muito dedicada, muito empenhada, que tudo fazem para que têm orgulho em trabalhar neste mosteiro, e que tudo fazem para que a visita dos turistas e dos visitantes seja, passo o pleonasmo, seja o mais feliz e o mais agradável possível. Para fecharmos, última questão. Se tivesse de resumir numa só palavra aquilo que o Mosteiro dos Jerónimos significa para si, o que diria? Essa é difícil. É sempre difícil resumir numa única palavra todas as emoções que o momento deste nos desperta. Curiosamente, remontando um bocadinho ao que falámos há pouco, quando lhe referi que nas alturas em que não temos público, ou à noite, ou quando já sai muito tarde, a palavra que me ocorre é paz. É uma sensação de paz, de tranquilidade que realmente transcende o tempo. E se calhar talvez seja essa que me ocorre de uma forma mais imediata. Não tenho. Haveria outras, se calhar, mais. Acho que é uma palavra extremamente adequada. Sim, mas acho que esta reflete bem aquilo que no fundo era a função daquele espaço, ou de grande parte daquele espaço. Obrigado, Margarida. Obrigada eu. Foi um prazer e muito obrigada por este convite. Obrigado, foi uma honra. O Mosteiro dos Jerónimos é muito mais do que um monumento. É uma respiração antiga que continua a viver dentro de nós, uma ponte entre o tempo e a memória. Hoje tivemos o privilégio de redescobrir o Mosteiro dos Jerónimos através do olhar da doutora Margarida Donas Boto. Alguém que não conhece apenas o mosteiro pelas suas paredes, mas pela alma que ele guarda. Percebemos que preservar o passado não é um gesto nostálgico, é um ato de futuro. Porque enquanto houver quem compreenda o valor da beleza, e o silêncio e a história, continuará também a existir um país capaz de se reinventar. Eu sou o Nuno Pomuceno e este foi mais um episódio de Um Mosteiro. Obrigado por nos acompanhar e até à próxima viagem, de preferência na companhia de um bom livro. Ai, fui eu que mexi, se calhar. Peço desculpa. Sim, eles então depois editam, continuam à vontade a Vou estar falar. mais quietinha, pronto. Sim.
Ah, Sim, tenho que pôr as mãos debaixo. Eu vou tentar reproduzir a reação. hoje tivemos o privilégio de redescobrir o Mosteiro do Jurado. Um telefone de consumo. Vespelinho. Eu ouvi qualquer coisa, mas não foi o meu. Vespelinho.